Buen día, mi nombre es Victoria y mi grupo va a hablar sobre el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y en los últimos años se ha extendido rápidamente a todas las regiones de la OMS. El virus del dengue es transmitido por mosquitos hembra, principalmente por la especie Aedes aegypti. En menor medida, la especie Aedes albopictus. Estos mosquitos também transmitem chikungunya e zika. El dengue está muito estendido em los trópicos, com variações locais de risco influenciadas por las precipitações de la temperatura e la rápida urbanização não planificada. Há 4 serotipos distintos, pero estrechamente relacionados, del vírus que causa el dengue, que são el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 e el dengue 4. La recuperação de la infecção proporciona imunidade por vida contra el serotipo adquirido. Sin embargo, la imunidade cruzada a todos os serotipos después de la recuperação é solo parcial e temporal. Las infecções posteriores aumentam o risco de desarrollar el dengue grave. Este es el mosquito, el Aedes aegypti. Como diferenciar el Aedes de outros mosquitos? O Aedes aegypti possui hábitos noturnos. Ele prefere a água com pouca matéria orgânica. Distribui huevos por todos os bordes de vários criadouros. El tamanho mide entre 5 e 7 milímetros e vuela silenciosamente, não usa ruídos. E diferenciando ele del culex, el culex possui hábitos noturnos, prefere águas contaminadas, águas sucias, distribui os huevos de forma agrupada, mide entre 3 e 4 milímetros e provoca zumbidos ao voar. Não voa silenciosamente como el Aedes. Como se transmite o vírus del dengue? O ciclo de transmissão de dengue se inicia quando o mosquito Aedes aegypti, vetor, pica uma pessoa infectada. O vírus multiplica-se no intestino médio do vetor e infecta outros tecidos, chegando finalmente às glândulas salivares. Uma vez infectado, o mosquito é capaz de transmitir enquanto viver. Buen día, yo soy la Lucelia y voy a hablar sobre el diagnóstico del dengue. El caso sospechoso de dengue, toda la persona que presenta fiebre de menos de 7 días de duración y sin foco aparente. El caso probable de dengue, toda la persona que presenta aparición aguda de fiebre con duración de hasta 7 días y sin afección de las vías aéreas superiores y sin foco aparente. Y puede aparecer dos o más de los seguintes sintomas que eu vou citar acá, que seria a cefaleia, a mialgia, a artralgia, a erupção cutânea, as manifestações hemorrágicas leves e também a pessoa que resida ou haja viajando em la área endêmica ou com transmissão ativa del dengue com a presença do vector. El caso confirmado de dengue es el caso sospechoso de dengue con la confirmación laboratorial o el nexo epidemiológico o en período epidêmico ou em contexto com um brote. Por laboratório,
al menos uno de los seguintes resultados podemos encontrar, que seria a sueroconversão de anticorpos IgM e IgG em muestras pareadas. Aislamento del vírus, prueba histoquímica ou identificação del vírus por reação de polimerasa em cadena de PCR. Bueno, durante la fase febril, antes del quinto día de la infección, puede ser diagnosticada por cultivo viral a la detección del ARN nucleico viral por PCR y por la detección de antígenos virales NS1 o por ELISA o también por medio de los testes rápidos. El diagnóstico diferencial de dengue. Em vários quadros infecciosos e não infecciosos, planteiam o diagnóstico diferencial de dengue, tanto em la fase epidêmica como em la fase intraepidêmica. La fase interepidêmica, não intraepidêmica. Em las condições que simulam a fase febril del dengue, podemos encontrar a síndrome tipo influenza, que seria a influenza, sarampião, mononucleose, soroconversão de VIH. Também encontramos as enfermidades que cursam courage, que seria a rubeola, o sarampião, escarlatina, infecção meningocócica e a alergia a drogas. Encontramos também as enfermidades diarreicas, como rotavírus e outras infecções entéricas. Encontramos também as enfermidades com manifestações neurológicas, que seria um exemplo lá meningoencefalitis e as convulsões febriles. Buenos días, ¿qué tal? Yo voy a hablar sobre cómo hacer la prueba del lazo. ¿Para que hacemos la prueba del lazo? Para verificar si hay petequias en las personas, que também eres um indicativo para a dengue. Calcular o valor médio de la pressão arterial. PA sistólica mais PA diastólica dividido por 2. Insuflar ao manguito do esfigmomanômetro até o valor médio previamente calculado. 5 minutos em adulto e 3 minutos em ninhos. Calcular as micropetequias e equimoses num quadradito de 2 por 5 centímetros. Prueba positiva em adultos, mais de 20 petequias. Prueba positiva em ninhos, mais de 10 petequias. Signos de alarma: dolor abdominal intenso, apalpação ou referido, vômitos persistentes, hipotensão postural, lipotímia, acúmulo de líquidos, espessamento da parede, vesícula, ascites, derrames pleurares, derrames pericárdicos, hepatomegalia maior a 2 centímetros del rebordo costal, sangramento de las mucosas e outras hemorragias, aumento progressivo do hematócrito, caída brusca de la temperatura, caída brusca de la quantidade de plaquetas. Dengue grave. La dengue grave eres
marcada por um derrame cavitário com insuficiência respiratória ou señales de choque, extremidades frias, pulso débil e filiforme, enchimento capilar lento menor a 2 segundos, extremidades frias, pressão arterial convergente menor a 20 milímetros de mercúrio, hipotensão arterial menor a 90 milímetros de mercúrio, oligúria 1,5 ml de urina por hora, cianose de las extremidades, sangramento grave, hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do sistema nervoso central, disfunção grave de órgãos, a averiguar transaminasas, que em português seria TGO e TGP, em espanhol ALT e AST, menor a 1000, miocardite, alterações de la consciência, miosite, sangramento de la piel espontâneo, condição clínica e comorbidades, diabetes, enfermidades hematológicas, tratamento com anticoagulantes e imunossupressores, embaraçadas, adultos arriba de los 60 anos, niños menores de los 5 anos. El dengue es una enfermedad antigua, habiendo tenido registro de casos durante muchos años. En las últimas 2 décadas, Brasil ha sido responsable de más de 60% de todos los casos notificados de fiebre hemorrágica por dengue en la América. La aparición de forma hemorrágica de dengue se ha explicado en parte por la presencia de anticuerpos debido a infecciones secuenciales por diferentes serotipos del virus de dengue. Segundo esta teoria, em presença de anticorpos contra um serotipo, a resposta imunológica do indivíduo sensibilizado se amplificaria por la segunda infecção. Los sintomas iniciais del dengue hemorrágico são similares a los del dengue clássico, pero evolucionam rapidamente manifestações hemorrágicas ou derrame cavitário, instabilidade hemodinâmica ou choque. As manifestações hemorrágicas são trombocitopenia, com hemoconcentração concomitantes e presença de um ou mais dos seguintes dados clínicos que caracterizam a extravasação plasmática, derrame pleural, ascite e elevação de hematocritos, mais de 20% em cima dos valores basais. Os casos típicos de febre hemorrágica se caracterizam por febre alta de 40 a 41 graus Celsius, que permanece elevada durante um período de 2 a 7 dias, quando luego apresentam caídas repentinas, hepatomegalias, dolores abdominais fortes e contínuos, vômitos persistentes, pele pálida e fria, agitação, boca seca, manifestações cutâneas como equimoses e petequias. Classificação, serotipos e condutas. Grupo A. Sem sangramento espontâneo ou induzido. Prueba de laço negativa. Sem señales de alarma. Sem condições especiais. Sem comorbidades. Tratamento, acompanhamento ambulatorial. Hemograma completo a critério médico. Grupo B. Com sangramento de la piel espontâneo e induzido. Prueba de laço positiva, condição clínica especial, risco social, com comorbidades e sem sinais de alarma. Tratamento, leito de internação no mínimo por 48 horas, exames laboratoriais, hemograma completo, proteína, albumina, tipagem sanguínea, outros exames conforme a necessidade, gasometria, eletrólitos, transaminasa, raio-x e o SEG. Exames específicos, serologia, pesquisa viral obrigatórios. Grupo C. Presença de algum sinal de alarma, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes. Tratamento, leito de internação no mínimo por 48 horas, hemograma completo, proteína, albumina, tipagem sanguínea, outros exames conforme a necessidade, gasometria, eletrólitos, transaminasas, raio-x, raio-x e o SEG, ultrassom.
ultrassonografia. Exames específicos, serologia, pesquisa viral obrigatórios. Buen día, mi nombre es Eliane da Luz Vaz. Yo voy a continuar hablando sobre la clasificación, serotipos y conductas de la dengue en grupo D, que son com señales de choque, desconforto respiratórios, hemorragia grave de órganos, signos presentes de hemorragia ou ausentes também. O tratamento vai ser em leito de UTI e os exames são hemograma completo, proteínas, albumina, tipagem sanguínea e outros exames conforme a necessidade do paciente, que seja gasometria, eletrólitos, transaminasas, raio-x, entre outros. Os exames específicos são serologia, pesquisa viral. Já os exames obrigatórios incluem a prova de laço, que é um exame rápido, porém é um exame obrigatório em todos os casos de la suspeita de la dengue. E como vamos fazer esse exame? Em lo antebraço do paciente, vai insuflar o manguito até o ponto médio da pressão registrada. Em los adultos, tem que aguardar 5 minutos com o manguito insuflado e solte o ar do mesmo posterior. Já em las crianças, tem que aguardar 3 minutos. Então, depois disso, desenhe um quadrado de aproximadamente 2,5 a 2,5 centímetros de área e conte o número de petecas. Para ser considerado positivo em lo adulto, tem que ter, então, 20 ou mais petecas dentro do quadrado. Já em las crianças, tem que ser de 10 ou mais petecas dentro do quadrado para ser considerado positivo. Sobre a prevenção e o controle, como que se deve prevenir a dengue? Evitar que os mosquitos acedam aos criadores mediante a gestão e modificação ambiental, eliminar adequadamente os desechos sólidos e eliminar os habitats artificiais, cobrir, vaciar e limpar semanalmente os recipientes domésticos que podem armazenar água, protegendo-se individualmente e protegendo sua própria casa, utilizando os mosquiteiros em las ventanas, roupas de manga larga, materiais tratados com inseticidas, bobinas e vaporizadores, aplicar inseticidas como espaço de aspersão durante os brotes, como medida de emergência para o controle de vetores, e também a aplicação de inseticidas adequados para contenedores de almacenamento de água ao ar livre e reforçar a participação e a mobilização da comunidade para apoiar o controle de vetores. Em la realidade, a prevenção tem que ser todas as pessoas. Se cada fizer sua parte, todas as pessoas vão ganhar com isso e, consequentemente, o número de la dengue vai diminuir significativamente. Isso é todo. Gracias.